Howdy pessoal, só pra lembrar vocês que agora eu tenho uma comunidade lá no Amino. Essa é uma ótima oportunidade que o Amino tá me dando que vai me deixar fazer muito mais conteúdo pra vocês. Onde você pode receber conteúdo exclusivo e fazer parte do fã-clube para receber conteúdo ainda mais exclusivo, quem diria. Então confere lá, o link do app tá aqui embaixo na descrição, coisa rápida. E eu iniciei lá um concurso de fanarts onde eu vou premiar os 3 melhores colocados com moedas Amino, então aproveita. Ah, e confere lá a lojinha do Amino porque agora está havendo os adesivos do canal. E futuramente eu vou fazer mais adesivos, quem sabe até do Ezreal responde, hein? Mas chega de enrolação, fique com o vídeo, muito obrigado, gente. Eu posso não respeitar a pessoa, mas a casa dela eu respeito. Pedro vai ao seu quarto, indeciso sobre o que iria vestir. Parecia que nada estava bom e o vestido só o deixava mais desconfortável. Mas parecia estar feito sob medida. Ao menos isso. Imagina, pegar um vestido 2 vezes o seu tamanho. Que merda. Tipo, a transformação vem automática e vê um vestido do tamanho errado, né? Não tem nada. Ele foi até o quarto de Pedro para lhe perguntar sobre o que tem pra comer. Puta que pariu. Vendo assim um Pedro que encarava um guarda-roupa com os olhos cheios de dúvida ao olhar para Gold em resposta, Pedro. Sai do meu quarto e vai procurar! Mano, na moral, se o Pedro pedir dica de roupa pra mim, eu vou embora. Eu saio da Sacal, porque aí eu vou começar a ver se na minha casa tem câmera. Ele vai até a porta e bruscamente a fecha. Ok. Melhor a resposta dele. Ah, o cara vai lá dar um grito com ele. Ok. Depois de muita indecisão e muito tempo no quarto para decidir o que ia vestir, além do Gold abrir a geladeira umas 5 vezes para pensar sobre o que tá acontecendo? Porra é essa? Eu tô muito imaginando o Gold filosofando na cabeça dele, tipo, abrindo e fechando assim a geladeira. Quem nunca abriu a geladeira pra refletir na vida? Não, aí o Gold abre a geladeira com a música de Death Note tocando no fundo, sabe? Gold dava mordidas cheias de fome em um sanduíche com muita carne e poucos vegetais? Eu tô começando a me alimentar saudável agora, seu arrombado. Desde quando eu guardo vegetais na minha geladeira? Porra, aí você acaba com a minha alimentação, mano. Aí você acaba com o momento Gold saudável. Ué, respeite a minha geladeira. Tipo assim, se fosse um sanduíche de mortadela, eu ia respeitar. Caraca, mano, não, eu peguei uma frigideira, peguei uma carne crua, botei na frigideira, Cara, cozinhei. mandou um bifão. Você chegou na minha casa laricado, né? Ok, com poucos vegetais, carne na cozinha, em cima da mesa. Itadakimasu! Um agradecimento a uma pessoa que estava morrendo de fome. Que ficava no loop de ir e voltar na geladeira por 5 vezes. Dizendo tudo com a boca cheia de... Ô, gente, não, porra, peraí, porra. Estamos fazendo parecer um troglodita aqui. De nada, disse Pedro com a voz carregada de raiva. Pô, Pedro. Lê de novo esse de nada que a entonação tá errada. Ok, eu tenho que sempre ler essa porra de entonação antes de falar a frase. Vá tomar no cu. De nada. Gold olhou para Pedro enquanto ele remexia com o X, tá certo isso aqui? Calma aí. Remexia, porra, Certo. calma aí. Tá certo, é de mexer. É de mexer. Mexer é com X. Eu nunca escrevi remexer, eu não lembrava como essa frase era escrita. A comida que Pedro estava mexendo em um prato com seu almoço. Macarrão com extrato de tomate e salsichas cortadas. Pera, porra! Realmente comida típica do Pedro. O famoso podrão. A informação tá completamente certa aqui. Muito comida de pedreiro, cara. Não, mas eu realmente como igual um pedreiro. Então, e o projeto? O Wood estava puxando o assunto. É o que eu faria isso realmente. Você quer mesmo falar disso agora? Eu realmente não vou fazer nada essa semana mesmo. Ah, porra, vai se fuder, aproveita, mano. Tira. Aproveita! Eu tenho muito medo se ao invés do Pedro fosse o Gold com a coroa. Ah, pessoas! Fica a minha recomendação. Não, se fosse o Gold com a coroa, ele ia fechar o canal do YouTube e abrir um canal no câmera privê. Não é todo dia que você vira mulher. Tentamos sugerir algo enquanto comia mais do seu sanduíche. Ok. Mas do que você. Mais do que você você ajudou, vírgula, como? Tá meio dislexo hoje? Mais do que você ajudou. Porra, o Pedro estava sendo sarcástico. Gold deixou o sanduíche na mesa para pensar um pouco. Usar a imaginação para tentar ajudar o Pedro de alguma forma. Que tal tentar dessa vez com um pé de cabra? Foi a primeira coisa que veio à sua cabeça. Mesmo se você tivesse um, eu não deixaria. Tenho certeza que ia dar merda. Ué, como você sabe se não? Ele foi atrapalhado por Pedro. Intuição? Falando com um tom de voz mais alto. Intuição correta. Intuição feminina.
Eu trocaria a palavra bom senso. Eu trocaria por eu te conheço. Você é um perigo com qualquer coisa na mão. Realmente, algo nele dizia que tinha certeza que poderia dar mais merda do que já deu. Ele sentia isso. Intuição. Ah, tá. Gold não acreditou nesse negócio de intuição, enquanto amigo. Pedro se focava em comer o prato do seu almoço. Meu amigo, eu fiz um teste de tarô e caiu que eu ia me fuder muito. Eu fiquei uma semana preso em casa. Eu acredito em intuição para o caralho. Gold notou duas coisas um tanto que exageradamente grandes que estavam sendo guardadas por uma jaqueta preta e uma regata vermelha. Excuse me, what? Esse eufemismo aí tá de parabéns, hein? Caralho, 2 linhas pra falar peitos, eu acho? Eles não estão muito grandes? Parece até que colocou silicone. Caralho, Gold. Então, ó, aí a gente vê a seguinte coisa. A gente define o tamanho do peito de homem pelo tamanho da rola dele. Excuse me, what? É, estão grandes. Ele pausou e pensou um pouco sobre o que Gold disse. Para de olhar! É mais forte que eu, porra! Nesse momento, Gold teve uma ideia em meio a toda essa discórdia. Espanhola. Ei, que tal tentar encontrar as pessoas que fizeram isso? Ele voltou a olhar para Pedro. Como assim? Tipo, tentar encontrar eles e, sei lá, fazer na base do, aspas, diálogo, fecha aspas. Loja.dessaletra.com.br. Mas se eles acharem que eu tô procurando por eles, Gold atrapalhou, essa regra só se aplica a você. Por favor, deixa eu tentar. Olha o jeitinho. Pedro suspirou e pensou um pouco até cessar sobre essa ideia. Tá, mas se eu ficar com essa coroa presa pra sempre na minha cabeça, o primeiro que vai morrer vai ser você. Eu não duvido desta ameaça. Então pode ligar seu computador no seu quarto para eu ficar esperando uns 5 minutos? Tá, pera aí, eu vou hackear, porra. Caralho, como porra. Tudo bem, mas por que você não tenta pelo celular? Deve ser mais fácil pelo computador, eu acho. É, realmente, eu não entendo porra nenhuma de celular. Pedro se levantou da mesa e foi até o seu quarto, Gold o seguindo. No caminho, Gold pôde perceber que o Pedro estava usando um short jeans, claramente notando as curvas acentuadas que Pedro tinha naquela forma. Assim que eu gosto. O Pedro normal já tem uma puta raba. Ele mulher deve ser um puta rabetão. Eu tava mutada! Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu percebi que eu tava mutada, o Pedro começou a falar, aí o Guto começou a falar da bunda do Pedro. Eu tô me sentindo muito bulinado nessa série. Eita, maninha danada! Eita, que coisa gostosa! O que foi? Pedro olhou pra ele. Nada. Ele continuará. Não. Peraí, continuará? E não é continuara? Sem o acento? Continuara. Eu vou confessar, eu comecei a passar o dedo no monitor pra ver se não tava sujo. Pedro, como não entendeu que acabou de ser assediado, apenas ligou o computador e fingiu que isso não aconteceu. Rapaz, que bunda. Mano, ele não para! Ele tá continuando. É que antes tu tinha falado, mas agora eu tô imaginando. No mesmo lugar em que os amigos se encontravam, um lugar bem peculiar, Nathaniel pensou em fazer uma pergunta. Por pura maldade para sua amiga Perk. Pera, que porra é essa? Pera aí, quem é Nathaniel? Tamo em Amor Doce agora? Acho que alguém não acompanhou os últimos capítulos, né? Eu acompanhei, mas agora eu não lembro. Quem caralho é quem? O Nathaniel e a Purp são os criadores, eles entregaram a coroa pro Pedro. Peraí. O casal de Rondônia. Eu bem que cogitei que eram eles. Era você que estava desenhando aquelas fanarts explícitas, não era? Ele deu uma pausa para pensar no que falaria, porque estava em dúvida sobre algo. Quer dizer, fazendo para falar a verdade. Na verdade, o motivo das fanarts estarem saindo de um jeito muito desordenado e completamente aleatório era Purp e Nathaniel, com suas imaginações férteis. Purp havia se escondido atrás de um balcão e começou a beber café, fazendo um barulho de sucção por onde estavam, além de tentar ignorá-lo escutando Hamilton. Why is a bastard, orphan, son of a hoe and a spy? Eu acho que exagerei. Ele estava fazendo a maioria das fanarts explícitas, enquanto Nathaniel estava fazendo as mais doentias, Defina doentias. Eu gostei do Nathaniel. deixando de fazer algumas normais e saudáveis. Nossa! O motivo delas saírem assim era de que eles não precisavam desenhar. Que viagem é essa, véi? Imagina como seria fácil para você simplesmente imaginar uma fanart sem conhecimento nenhum dos programas como Paint to Sai, Corel Draw, Olha o jabá. Illustrator. Illustrator. Ai, gente.
Net, não faz isso não. Conhecimento nenhum desses programas, fizesse isso em praticamente 1 minuto. Sem precisar da sua ajuda, sendo necessário apenas uma folha de papel em branco. É realmente um stand, é um stand inimigo. Oh, não! Isso seria ótimo para a Esques do Ezreal, Nathaniel pensou. Depois de ter pensado nisso, Net foi atrás de uma mesa para usá-la como escudo pelo que estava por vir. Ele a encontra, ergue sua mesa de proteção acima da sua cabeça, cobrindo seu corpo e seu rosto. Bem, eu queria saber, isso é algum tipo de frustração sexual? Que?